Fala galera do canal Mil Inscritas, alunos e visitantes. Hoje a gente vai trabalhar com um tema que é uma ferramenta importantíssima na arte de bem escrever, que é o uso correto da abreviação das horas. É muito comum a gente corrigir redações, textos dos alunos, laboratório de escritas, em que o uso da horas, a abreviação, tem sido escrito de modo incorreto. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso hoje e da onde que vem esse problema, né, que a gente está vendo nas nossas redações no dia a dia escolar, tá? Por que a dúvida? Porque a gente tem dois parâmetros para normatiza o uso da abreviação de horas na língua portuguesa. A gente tem o padrão do português brasileiro, a gente tem o Inmetro, e a gente também tem a ABNT, ou seja, são várias vertentes, várias situações que descrevem uma variação um pouco diferente uma da outra, tá bom? Então a gente vai ver sobre isso para que nas próximas redações a gente não cometa o erro. Prova com concurso público, Enem, vestibular e assim por diante, tá? Vai ser muito útil que a gente entenda essas regras, tá bom? Então vamos partir do pressuposto das normas do padrão do português. Então, se a gente considerar as normas padrão do português, na língua portuguesa a representação de horas não é efetuada com utilização de dois pontos, e sim com a abreviação das horas, que é o H, sem ponto final, nunca RS no plural, e a representação de minutos é realizada com a abreviação da palavra minuto, em min, sem ponto final. Portanto, segue abaixo o que a norma brasileira do padrão considera. Por exemplo, 13 horas, meio-dia e 45 minutos, tá? 18 horas, 30 minutos e 45 segundos. Mas qual a diferença da norma do padrão brasileiro para o Inmetro, por exemplo? Ok? Então, já no Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, então é uma coisa também importante, porque faz parte das normas que regem a métrica de tudo que a gente usa no Brasil. Então, os espaços são postos entre os números, ou seja, nessa norma vai haver espaços que separam os números das suas abreviações. Por exemplo, aqui, ó, 8 horas, 25 minutos, 7 segundos. Isso é o que diferencia o padrão culto brasileiro, né, das normas, do que o Inmetro diz. Tá? Então, o que a gente tem que chegar no consenso, né, gente? Por exemplo, aqui, ó, 13 horas, 12 horas, né, meio-dia e 45 minutos, ou seja, a orientação que se segue é que se utilize das horas, sem dois pontos, sem plural, em horas, por exemplo, e com a separação completa das abreviações, ok? Então, o que o professor usa na escola? O que eu utilizo quando há essa... Professor, eu sigo esse padrão das normas do português brasileiro, eu sigo o Inmetro ou até outros tipos de modelos. Então, a gente tem que se basear no que o Brasil, né, na nossa língua nativa, do que a nossa língua se utiliza e abrir mão do que é estrangeiro, estrangeirismo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Qual a conclusão que a gente tem? Nas minhas provas, na minha correção de texto, tanto faz você usar a norma de horas tudo junto,
12 horas 30 minutos, por exemplo, esse modelo aqui, ou usar separado, como diz as normas do Inmetro. Tá? O que vai valer é que haja um bom senso, né? Eu não posso começar uma redação, um texto, um livro, um trabalho científico e misturar. Uma hora eu escrevo de um jeito, uma hora eu escrevo do outro. Então, se você escolher uma dessas duas modos de usar a abreviação, que se siga até o final do trabalho. Então, vamos checar os problemas que a gente tem tido com essa dúvida. Então, a segunda conclusão. Nada de 2 pontos. Por exemplo, aqui nesse vermelho, ó. 19 horas, né? 19, 2.00 horas. Por que não, professor? É lógico que é comum a gente ver em seriados americanos, repartições públicas, horário de entrada e saída. Geralmente eles são postos com 2 pontos. Por que isso acontece? Porque isso é uma herança do inglês, tá bom, gente? Então, para nós, aqui no Brasil, no nosso idioma, a gente tem que evitar o uso de 2 pontos, ok? Mas, tratando, por exemplo, de um país anglo-saxônico, é comum você ver, por exemplo, 12, né, meio-dia, ante-meridian, post-meridian, ou seja, são horários que eles definem de 1 a 12. Quando o horário é antes do meio-dia, se coloca EM, tá? E depois PM, para diferenciar horário matutino e noturno, por exemplo, ok? Mas para a gente não vai utilizar isso no nosso idioma, tá bom, gente? Seriado, tudo bem, comum, filmes americanos, algumas revistas, alguns jornais se utilizam ainda nesse formato. Mas a gente tem que se contentar com o nosso idioma, ok? Então daqui para frente vamos seguir essa norma. Quais outros problemas que a gente tem enfrentado? Há muita dúvida em relação a colocar o H em plural, para que você escreva 19 horas. Então não é necessário, tá, gente? Então a quarta conclusão que a gente tem é que não se utilize do símbolo de horas, de H abreviado, no plural, tá bom? Sempre mantendo o formato básico, H, minuto, min, segundo, S, e assim por diante. Quinta conclusão. O min de minuto abreviado é opcional, então eu posso tanto usar como não usar, isso não vai causar nenhum dano no meu texto, na minha redação, no meu livro. Então, tanto faz você usar ou não. É muito fácil, né, gente? Outra coisa, quando a hora é redonda, que é a nossa sexta conclusão, uma hora exata, por exemplo, 19 horas, a gente não precisa estar usando zeros, tá bom, gente? A gente só vai usar, por exemplo, aqui ó, em amarelo, 19H, 19 horas, ok? Retomando o sistema internacional de unidades de medidas, no caso já foge um pouco do Brasil, mas é algo um consenso mundial, não se usa no plural nenhum tipo de abreviação de medida. Por exemplo, o H serve tanto para hora quanto para horas. M, por exemplo, serve tanto para metro como metros. kg de quilo serve tanto para 1 quilo ou mais quilos. A unidade abreviada não vai para o plural. Pessoal, qualquer dúvida, comentário, sugestão no canal, vocês podem colocar, por favor, abaixo do vídeo que a gente vai estar respondendo. Tá? E a gente vai trabalhar também com outras situações de tempo em uma nova próxima aula. Então, para a gente, vale outros detalhes. Geralmente, nos Estados Unidos, eles contam de 1 a 12, variando sobre
antemeridian, pós-meridian, ok? Para a gente é correto considerar de 0 a 24, ok? Então, por exemplo, aqui eu uso 14 horas para a tarde e 2 horas para madrugada, ok? Usamos 12 horas, abreviado aqui, ó, para o meio-dia, e 0 horas, 0H, para meia-noite. Isso é muito importante, gente, para a gente realizar a nossa redação, ok? A grafia por extenso normalmente ocorre em documentos mais formais, como convite de casamento, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a cerimônia será realizada às 19 horas do dia 30 de agosto de 2024. Tá? É bem comum, bem elegante você escrever as horas por extenso nessas situações. Outro detalhe importante, para que vocês não confundam, é a duração em horas de algum evento, por exemplo. Cuidado para não confundir o horário de duração temporal de alguma coisa, por exemplo, de uma aula, tá? Pois não existe abreviação nesse caso. Olha só, gente. Para especificar duração de eventos, com a palavra podemos usar hora ou horas por extenso. Por exemplo, nosso jogo demorou 2 horas. A nossa aula demorou meia hora. Aquele filme tem 2 horas e meia de duração. Eles se reuniram durante 3 horas. Então a gente chega ao fim dessa aula. Muito útil, tá? Para a gente estar organizando nossos textos. Lembrando que esse canal tem o intuito de fornecer ferramentas para que você se torne um bom escritor. Então fique atento, pessoal, em tudo que é postado nesse canal, ok? A 1000 inscritas agradece a sua visita. Meu nome é Júlio Belfort, professor de língua portuguesa, e clique no card acima para que a gente possa assistir a nossa próxima aula, e muito obrigado.